Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira, Anderson Batista. O que é que pode acontecer agora depois dessa eliminação da Copa do Brasil, Anderson? A gente falou muito ontem e tá todo mundo pé da vida. E o nosso agora realmente esquentou lá na Ilha do Retiro. Nada que esteja ruim que não possa piorar, né? Mas vamos falar desse esporte que tenta chutar o barco pra frente. Agora esquecer a Copa do Brasil, se bem que os bastidores ainda continuam quentes e vai aí continuar por muito tempo nesta temperatura. E o esporte precisa trabalhar para os bons resultados agora no Campeonato Pernambucano, né? São poucos jogos agora na temporada, só restou agora o estadual e o Campeonato Brasileiro, que tem seu início em abril. Então o esporte tem aí essa partida de amanhã contra a equipe do América, que por sinal estava até observando, mudou de horário, né? Devido aí aos direitos de transmissão. O jogo que seria às 4 da tarde passou para as 5 da tarde. Então, expectativa de público para esse jogo eu nem vou falar, porque a gente já viu naquela eliminação contra o Ferroviário, o 3-3, e ocasionalmente os pênaltis, onde o Sport saiu, um público bem parecido com o que aconteceu contra o Afogados e contra o Pesqueira pelo Campeonato Pernambucano. E agora, após essa eliminação, expectativa bem baixa. Mas vamos falar do que interessa, né? Dos bastidores, é o que o torcedor quer saber. Vamos com o nosso repórter Alessandro Matias. Tem gente saindo do esporte, tem gente sendo afastado, não só na parte dos bastidores, mas também jogadores sendo afastados por conta de lesão. Explica um pouco pra gente aí, Alessandro. Pois é, Anderson, o que não falta é assunto, né? Recentemente aí a gente vai vamos começar pelo começo, né? Como diria aqui, tirando a onda com a frase. Mas ontem foi o dia da negativa aí do ex-presidente campeoníssimo da Copa do Brasil de 2008, né, o Milton Bivar. Ele foi convocado pelo presidente Arnaldo Barros assim que ele comunicou para a torcida, para a imprensa, que estava também se afastando do futebol do Esporte Clube do Recife, né, do departamento do futebol do Esporte Clube do Recife e também dos diretores. Cá para nós, né, é chover no molhado, mas esse afastamento aí deveria ter acontecido da diretoria de futebol em dezembro, né? Um fato normal em todos os clubes, quando não dá certo, quando a situação não está caminhando, é que os próprios diretores entreguem seus cargos ao presidente e o presidente tome a providência de convocar uma nova turma ou quem sabe mantê-los. Não aconteceu isso, não houve entrega de cargo, continuou o mesmo projeto aí, não estava andando, sinceramente aí a gente tá bem claro que o projeto não estava andando, e foi uma medida acertada, né? Não estou dizendo que foi no momento certo, mas se foi uma medida acertada, já deveria ter acontecido. Eu venho e repito aqui que se não quisessem sair da situação aí de diretores de futebol, que pelo menos o presidente Arnaldo Barros chamasse pessoas com estrada, né, com mais convicção, com mais manha, né, como diz o malandro, mais manha do gato aí no mercado de futebol para compor isso aí, né? Ficou o Rodrigo, que é ou não juízes, é novo na área, o restante, o vereador agora, que é Augusto Carreiras, isso, que também é novato nessa situação, tem um pouquinho de estrada, mas verde ainda para a situação, e o Maluf, que também é outro que se enquadra aí com relação bem parecido aí com o Augusto Carreiras. Então, era um quadro, né, recente, novo, e que necessitava aí de gente com estrada para ajudar. Então o Milton foi chamado para assumir aí a vice-presidência de futebol. Isso aconteceu na quinta-feira à noite. Ontem vivemos aqui a expectativa de um sim do não, muita gente afirmando, né, ele já acertou, ele vem, ele quer, ele topa. De fato, por ele toparia. Milton, a gente tem acompanhado durante os anos, eu especialmente pela minha proximidade aí com os bastidores do clube, e tenho, de vez em quando, o prazer de conversar com ele, e eu sabia que Milton não iria deixar o esporte de lado pelo rubro-negro que é e pelos serviços prestados. Só que
Entre assumir um projeto desse agora e pensar e levar isso para o grupo dele, de amigos mais próximos, teria, né, uma diferença muito grande, um lapso temporal enorme. Então, o que é que Milton fez? Milton levou isso à pauta aí dos seus amigos mais próximos, e eu já esperava, sinceramente, eu sei o nome das pessoas que ele iria consultar, e eu não imaginava outra coisa senão dizer um não. Milton consultou, por unanimidade o grupo achou por melhor não aceitar. A ideia é que, até eu tuitei em cima disso, e tem, se a gente for olhar friamente, tem base. Não dá para Milton, com a história que ele tem, com a experiência que tem, com o nome que tem prestado aí ao clube, de assumir uma vice-presidente de futebol de uma hora para outra, né? A gente sabe que requer muita responsabilidade. Tá um clima que não tá um clima normal, tá de muito nervosismo, muito estresse, muita cobrança. Então é uma área, né, de futebol muito exigida de quem vai para o setor lá para trabalhar. Então requer planejamento, requer um estudo, uma parada, uma respirada melhor para daí dar o primeiro passo. E Milton, tudo que ele ia ter, aliás, tudo que ele não iria ter era o que eu acabei de dizer. Então foi olhando para a situação de Milton e do departamento de futebol, foi uma medida mais do que acertada. Eu acho que Milton ia se queimar, ia dar uma estragada aí na sua imagem. E sem falar que a gente vai compondo as histórias aqui nos bastidores, a gente sabe que a gestão atual ficou muito fechada. E isso aí, pelo que a gente captou aí, não é de hoje, isso aí deu uma travada não vou chamar de oposição, mas as pessoas que hoje não estão fazendo parte, né, da atual gestão aí rubro-negra. Então, entre tudo isso aí, a gente coloca que foi uma decisão acertada. Agora, tem os rubro-negros mais românticos, mais apaixonados, que acham que em qualquer momento você pode chegar lá e fazer um trabalho bom no futebol. Pode até ser, mas isso aí seria na base da sorte e do vamos ver qual é. E eu acho que Milton e muitos outros aí nomes do caciques, vamos colocar assim, do futebol rubro-negro, né, com história entregues ao esporte, não iriam se prestar isso à sorte, né? Não é por aí. E cá para nós, quem criticar Milton Bivar por não ter aceitado aí a convocação do Arnaldo Barros, essa pessoa não pode, ao meu ver, cobrar planejamento de ninguém, porque simplesmente está gritando, deveria ter aceitado aí o convite, é rubro-negro, só quer ir na boa. Não, sinceramente, e faz tempo que eu não vejo esporte convocações e ter rubro-negros trabalhando lá, diretores que estejam na boa, né? A não ser quando o Gustavo do B saiu e entregou o clube com uma boa situação financeira. Fora isso, faz tempo que eu acompanho o esporte, não como repórter, né, como blogueiro, mas como torcedor mesmo, e eu não me lembro de uma época assim que diretores de futebol trabalharam com tranquilidade. É muita pressão, só quem está dentro sabe, ou quem tem conhecimento, amigo, que já trabalhou lá para ter uma pequena noção, né? Porque noção mesmo só tem quem está lá trabalhando. Então, há essa situação. O Arnaldo Barros aproveitou para falar também da situação de André. O André está afastado momentaneamente e a gente já sabia, né? Eu acho que até foi uma pequena falha do clube, já deveria ter assumido isso. E não, tudo bem, ele está com problema de joelho, mas ele não foi para os jogos da Copa do Brasil e ninguém é menino, né? Então ele não foi para os jogos para não desgastar aí com a futura negociação, principalmente com o Grêmio, que não parou ainda. A gente tá verificando aí, checando os bastidores aí, como é que está essa situação com o Grêmio, e possivelmente a gente deva ter alguma resposta muito em breve. Mas a verdade é que os bastidores aí alertam, né, que o Grêmio não desistiu da contratação dele, nem poderia, né? Um dos melhores atacantes do Brasil da atualidade, um dos artilheiros do último Campeonato Brasileiro. Mas na verdade André está afastado. A resposta oficial agora, né? A gente já tinha dado aqui nos bastidores, mas oficialmente o Sport já se pronunciou pelo seu presidente, dizendo que André não tem cabeça,
no momento, está pensando numa nova negociação e que vai ficar afastado, segundo o presidente, depois que se tratar da sua tendinite, de fato ele tem, mas aí ele vai treinar separado do grupo. Quando definir a situação do Grêmio ou de qualquer outro clube que venha, se é que vai aparecer, aí sim eles vão decidir se André volta, que deve voltar, lógico, né, se for o caso, mas e acertou o presidente por esse lado. Não dá para ficar com o jogador pela metade, né? Viver uma relação pela metade em canto nenhum, profissionalmente, nem na vida de cada um aí particular, isso é futuro. Então, a gente está com essas notícias aí dos bastidores. Outra que surgiu de ontem para hoje é que a gente tem a informação que o executivo de futebol, o Alexandre Faria, que cá para nós, quem acompanha o esporte, sabe, não estou falando mal dele, mas é uma pessoa que, para lidar com a imprensa, ele é muito fechado, muito pontual, né, não é de muito acesso com a imprensa. Ele não chega rindo e brincando, não. É um cara que você tem que ter, pelo menos eu nunca tive trabalho, tá? Eu estou dizendo no geral, porque eu sou muito observador, mas a verdade aí é que surgiu essa notícia de que alguns jogadores do esporte ficaram insatisfeitos com o afastamento dele. Não poderia ser diferente, né? Uma grande parte aí desses jogadores foram por indicação dele, chegaram ao clube dessa forma, então estão defendendo um amigo, né? E estão querendo, segundo informações aí que a gente captou, conversar com o presidente Arnaldo Barros, né? Segundo informações, o Alexandre recebeu muito apoio, muita solidariedade, e nesse conjunto da obra aí a turma está querendo falar com o presidente. Só que o presidente fez o afastamento dele momentâneo, é verdade. Ao meu ver, o Arnaldo deu uma vacilada nesse sentido. Eu acho que quando ele afasta toda a diretoria e também se afasta da diretoria do departamento de futebol, ele deveria também afastar oficialmente, mas afastar, que eu digo, não momentaneamente, afastar e tirar o Alexandre Faria da execução, né, desse projeto aí de executivo de vendas, executivo de futebol. Mas tá momentaneamente, e Arnaldo disse que o próximo vice-presidente de futebol é que vai decidir se ele fica continua no seu projeto dentro do clube. Olhando as informações, olhando o clima, olhando essas informações de jogadores, de torcida, de imprensa, pressão, eu, Alessandro Matias, se eu fosse apostar agora R$1.000, eu apostaria que o próximo vice-presidente de futebol, quem assumir, e a diretoria, não vão querer contar com o serviço de Alexandre Faria, por um simples motivo. A pressão é grande, a torcida está contra, criou um clima ruim, então ninguém vai querer começar um trabalho, né, que já vai ser complicado no meio do caminho, cheio de cobranças, por mais que a torcida vá dar um refresco aí, mas não tem muito tempo para dar refresco, né? Pensar com o trem andando, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, o que vai acontecer, eu acredito, é isso. O Alexandre Faria não volta, devemos ter um novo executivo de vendas, oh meu Deus, só quero dizer executivo de vendas. Teremos um novo executivo de futebol e quem assumir, com certeza, não vai chamar essa responsabilidade aí para si, não vai comprar essa ideia não, porque a torcida, a imprensa e muita gente está contra, mesmo tendo jogadores, né, alguns jogadores aí, uma grande parte aí, a favor da continuidade de Alexandre no clube. Olha, o negócio lá no esporte tá tão complicado que o Alessandro tá falando aí sobre o presidente, né, sobre essas mudanças, Anderson, e eu tô aqui com várias páginas abertas nos meus monitores, né, que são 2, e percebo que o presidente do esporte, né, eu já falei aqui, cara, tem que parar de estar falando besteira, né, ele reforçou as críticas ao campeonato estadual, fala que o campeonato estadual só disputa por conta do ranqueamento e também por conta que tem que disputar o brasileiro, né? E a Copa do Brasil, aquela coisa toda. Não se arrepende. Né? Não se arrepende. E diz que o campeonato pernambucano paga mal. Claro, né? Descobriu isso hoje, né? Todo mundo sabe isso aqui, que o campeonato pernambucano, o valor é baixíssimo para se disputar. Você gasta mais do que você ganha.
né? Tirando o título, né? Que é quando você ganha campeão, aí tem todo aquele glamour que infelizmente está acabando, esse glamour de ser campeão. Acho que só quem vive ainda de ser campeão de um ex aí é o Náutico. Mas tirando isso aí, acho que tirou todo esse glamour. E acaba caindo nas mesmas besteiras, falando as mesmas leseiras, na minha opinião, e acaba sofrendo com as críticas, né? E depois não quer que imprensa, torcedores, enfim, todo mundo. Outra informação que eu também estou aqui observando é que essa informação que eu estou trazendo aqui está no blog do torcedor. E eu estou com outra informação aqui que os empresários de Richelli estão cobrando parcelas. E a CBF pode punir o esporte por conta disso. Isso aqui também está lá no blog do torcedor. Então, veja o que é que está acontecendo na Ilha do Retiro, viu? Veja muito bem o que é que está acontecendo. E isso pode refletir lá na frente no Campeonato Brasileiro. E pode trazer aí, meu amigo, a situação está complicada, Alessandro. Com relação ao Campeonato Pernambucano, me permita discordar um pouco. Eu não é que eu seja fã do Campeonato Pernambucano, mas a gente está acompanhando há muito tempo. De fato, quem está organizando o campeonato está vacilando, né? Com uma linguagem bem agora para a gente mais moderna, né? Tá no vacilo e está faltando organização, está faltando premiação. A gente vê as placas, né? Dos patrocinadores, são poucas, os gramados, os estádios, a qualidade do futebol apresentado, tudo isso eu concordo com o torcedor que é contra o Campeonato Pernambucano. Mas eu tenho que olhar por outro lado. Quando o presidente Arnaldo Barros colocou que o esporte tem que ser, na sua gestão, iria ser o maior batedor de frente aí com o Corinthians, com o Flamengo, né, a rivalidade, aquela coisa toda, questão de política, de campanha. A gente está no sentido pejorativo, né, vamos colocar assim, uma política fora de clube, mas a gente está cansado de ver políticos aí oferecendo, né, ofertando aí 1000 frases, 1000 situações, e na hora H a gente não vê que cumpre, principalmente a educação, a segurança pública, e seguimos votando e acreditando, né, infelizmente ou infelizmente. Mas Arnaldo Barros veio com esse discurso, mas a gente sabe, eu pelo menos não vejo nunca o esporte esperando um ano para rivalizar em um jogo contra Corinthians, contra Palmeiras. É um grande jogo, a expectativa é boa do Campeonato Brasileiro, em Copas do Brasil,